Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Chegou mais um dia de vídeo e nós vamos falar da palavra de Deus hoje em pastoral, amém? Você é novo por aqui? Seja muito bem-vindo, sinta-se bem entre a gente, venha fazer parte da nossa família, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Amém? Se quiser dar uma olhadinha nos vídeos que já passaram, que já subiram aí, tem coisa boa de Deus para a sua vida. Amém? Se quiser maratonar, fique à vontade. Depois deixe nos comentários de algum vídeo aí o que você achou e dê esse feedback pra gente, beleza? Vamos meditar um pouquinho num texto bíblico. Eu já há tempos tenho pensado em algo aqui e gostaria de compartilhar um assunto com os irmãos. E é um assunto bem pastoral, um assunto aí bem amplo, né? Bem expansivo, mas que a gente vai procurar ser o mais breve possível sobre ele. Amém? Jeremias capítulo 12, verso 5, diz assim, eu vou ler na Almeida Revista Corrigida, você acompanha aí na projeção do telão. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Olha que reflexão. É quase um sapiencial isso aqui, né? É quase um provérbio, né? Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Agora ele passa para o hebraísmo, ele passa aí para o paralelismo, que é a mesma substância, é o mesmo conceito, mas de forma diferente. Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Eu quero falar algo para você aqui hoje, debaixo da direção de Deus, através de uma análise em 5 lições sobre a questão de oportunidades e possibilidades e também de expectativa e de realidade. É uma pregação prática, é um ensinamento prático para a sua vida, amém? Nós vamos para a nossa vinheta, como é de costume, são apenas 10 segundinhos, tempo de você se inscrever se não é inscrito, deixar o seu like para ajudar esse vídeo a ser projetado para outras pessoas e nós voltamos já com esta pérola do profeta Jeremias. Até já! Bom, meus irmãos, eu creio que os questionamentos que nós lemos aqui em forma de paralelismo hebraico, falado por Jeremias, profetizando aí, né, a nação de Israel falando com Deus, né, ou de Deus para o povo, do povo com Deus, dele para com Deus, nessa cadeia de relacionamentos, essas perguntas elas são bem claras por si só, e refletem algo que nós delimitamos aqui como possibilidade e oportunidade, ou expectativa e realidade. Competir com homens em pé de igualdade, literalmente, né? Tô falando aqui de grandes distâncias, de maratona, é uma coisa. Agora, o que se espera quando homens competem com cavalos? E no paralelismo ele vai citar em essência a mesma coisa, mas substancialmente diferente, aonde ele vai dizer, se você está acostumado apenas e tão somente a uma terra de paz, como ele chama aqui, ou seja, quando o Jordão está no nível normal, o que você vai fazer quando o Jordão transbordar? É como se ele quisesse dizer o seguinte, você acha que o mundo vai ficar sempre, a sua casa vai ficar sempre do jeito que está, as coisas nunca vão mudar para você? Como você vai sobreviver então a mudanças que podem haver no cenário, na natureza, no mundo em geral? Amém, meus irmãos? Baseado nisso, é que nós vamos falar um pouquinho aqui sobre expectativas e realidades e dentro de possibilidades e também oportunidades. Amém? Nós sabemos, meus irmãos, que este século é marcado por grandes revoluções. O capitalismo, que é o que domina hoje, ele apregou que quem chega primeiro bebe água limpa. Sendo assim, para nós nos contextualizarmos com essa realidade que nós vivemos hoje, para nós acompanharmos a mudança na velocidade que ela está correndo, nós temos deveras que estar adaptados para isso. E o profeta Jeremias acaba sugerindo uma corrida, um páreo, né? uma maratona, corrida entre homens extremamente preparados com cavalos. E é interessante porque correr com cavalos é uma grande oportunidade. Mas qual a possibilidade disso acontecer? Amém? Ou seja, podemos sonhar, mas será que o nosso sonho está ao nosso alcance?
É isso basicamente a nossa reflexão no dia de hoje. Meus irmãos, Jeremias estava colocando algo aqui que de fato pode até ser impossível até aos olhos da física, se bem que tem pessoas que às vezes quebram leis da física, não é verdade? Um homem, para correr uma maratona, segundo aí os dados que nós temos do Dr. Google, ele corre na média de 18 km por hora. Talvez não dê para fazer muito mais do que isso. Talvez tenha aparecido algum fenômeno que possa até fazer mais do que isso, mas a média é 18 km por hora. Já um cavalo bom, um cavalo de corrida, um cavalo que vai andar aí para cima de 40 km por dia, amém? Em bom galope, né? Se ele for fazer tiros curtos, ele vai chegar de 48 a 64, 65 km por hora. Olha a impossibilidade, mas são tiros curtos. O que acontece? Para viajar grande distância, o cavalo tem que ir a meio galope, né? Então ele vai andar na faixa de 35 km por dia e ele vai fazer uma média de 16 a 27 km por hora. Note que o homem, ao correr com o cavalo, ele vai chegar em algum momento, ele vai começar no seu momento, talvez no começo e no fim, ele vai chegar perto do que o cavalo mais ou menos corre, mas a grandes distâncias isso vai destoar na força que o cavalo tem em relação à resistência que o ser humano tem, a estrutura do ser humano que é muito inferior à estrutura de um animal do porte do cavalo. Amém, meus irmãos? Agora, se o cavalo for no trote, né, aí dá páreo para com o ser humano, né? Porque o ser humano ele vai fazer 18 km em maratona e o cavalo trotando ele vai de 13 km por hora a 15, 16 km por hora. Só que o cavalo nessa modalidade de trote, né, ele vai muito mais longe que um homem. Portanto, é sempre desigual essa questão, é sempre desigual essa comparação. Mas eu quero chamar a sua atenção, e me parece que o profeta Jeremias está querendo chamar a atenção do povo para isso também, é que diante das oportunidades que você julga ter, ou que você tem na sua vida, quais são, na verdade, as possibilidades de elas se concretizarem na sua vida? E eu quero aqui, em 5 lições, mostrar para você que nem sempre as nossas expectativas condizem com a nossa realidade, e o crente tem que ter uma vida de prumo, uma vida de centro, uma vida de, vamos dizer, de equilíbrio, de sobriedade, para entender quando o rio dá pé para atravessar ou quando nós vamos atravessar a nado. Amém? Tem pessoas que acham que vão atravessar o rio todo a pé e não sabem nadar, não se preparam para nadar. Tem uma grande oportunidade, mas a possibilidade dele chegar ao outro lado é ínfima, é pequena. Por quê? Porque ele não tem preparo para isso. E nós pecamos muito, irmãos, quando os nossos olhos, ou seja, a nossa emoção, são maior do que a nossa cabeça, ou seja, a nossa mente. Amém? E nós pagamos preço muitas vezes por não entender isso. E a primeira pergunta que eu quero fazer para aplicar esse conceito de Jeremias, de impossibilidade de correr com cavalo se não aguentamos correr nem com nós mesmos, nem com nossos semelhantes, é a seguinte: por que gastar se você não pode pagar? Compreender, irmãos, aqui o conceito? Tem pessoas que acha que precisa de certa coisa e ele vai e sai comprando tudo, depois ele acaba por não usar aquilo que comprou porque foi coisa de momento, fica com boleto, fica aí com a prestação para pagar, né? Fica com dívida, com nome sujo e depois o testemunho dele vai para a lama. Tudo isso por causa do peso do consumismo. Alguma coisa disse para ele, alguém disse para ele, ele entendeu de alguma forma que ele precisa consumir, ele precisa ter, ele precisa juntar, mesmo que ele não tenha possibilidade para isso. Na verdade, essa pessoa, meus irmãos, ela está correndo com cavalo sem nenhum preparo, nem para correr uma maratona com seres humanos. É pedir realmente para ficar no meio do caminho. E o pior de tudo é que depois coloca a culpa ainda no devorador, dizendo que dá dízimo e que Deus tem obrigação de bancar as dívidas. E eu tenho uma palavra para falar sobre essa questão do devorador, mas eu vou deixar para o vídeo É Mito específico sobre isso. E vocês vão conhecer quem é o verdadeiro devorador. Amém, meus irmãos? Aguente aí que o vídeo está sendo preparado. E a pergunta que fica é: como é que você gasta se você não pode pagar?
Ou seja, você vai ter como arcar com a dívida acumulada desse tanto de coisa que você comprou, que você compra, que você quer comprar. Você vai ter como arcar com a dívida embolada, toda a dívida acumulada, se você não paga nem as mensalidades. Tá vendo, irmãos? Não adianta querer correr com cavalos. Amém? Nós temos que ter a sobriedade. É o seu testemunho, é o seu nome. Ou melhor, não é o seu nome. Você carrega o nome de Cristo. Você é chamado de crente, de evangélica, de evangélico, amém? É o nome de Cristo que é envergonhado por sua causa, porque você não consegue correr, não tem preparo para correr nem com humanos e quer correr com cavalos, amém? Eu estou aqui com muito carinho, com muito jeito, tentando dizer para você, olha para a sua vida, aproveita que é só eu que estou falando com você aqui, você está me assistindo, né? E ninguém precisa saber disso, e olhe para dentro de si e fala, não, peraí, se eu quero correr com cavalos, eu vou me preparar melhor para correr com cavalos, ou se eu não tenho possibilidade de correr com cavalos, eu vou correr com semelhantes, amém, irmãos? Portanto, é necessário fazer essa reflexão. Eu já apanhei muito com isso, nós apanhamos, é a gente piscar, irmãos, é a gente dormir um pouquinho, a gente gasta mais do que deve, amém? Mas nós temos que abraçar essa responsabilidade, saber onde estamos errando e consertar o nosso erro, amém? A segunda lição, a segunda pergunta que eu faço para aplicar este conceito de Jeremias para a nossa realidade é o seguinte: por que que você vai assumir um compromisso que você não pode cumprir? Isso vai nos falar, irmãos, de hombridade, que é uma das poucas coisas neste mundo, nesta vida, que a gente não paga. Na verdade, a gente paga até para viver, a gente paga até pelo nosso nome, né? Mas a hombridade, irmãos, é uma das poucas coisas que a gente tem que valorizar e que é de graça, é só nossa e ninguém pode fazer por nós, amém? Mas como assumir compromisso se você não consegue cumprir, rapaz? Como é que você assume compromisso? Como é que eu posso assumir um compromisso se eu não dou conta dele? É uma questão, irmãos, de ética, é uma questão de hombridade, ok? Eu conheço pessoas que querem abraçar o mundo, mas só tem 2 braços curtos e no máximo aí 1 metro. Não conseguem fazer isso, amém? E se não conseguem fazer, por que quebra a cabeça tentando fazer? Eu conheci uma pessoa, colega de ministério, que arrumava 2, 3 agendas de pregação para o mesmo dia. Olha isso, irmãos. No mesmo horário, no mesmo dia. E ele ia para sempre a que desse melhor oferta. Irmãos, isso é uma questão de caráter, isso é uma questão... Irmãos, pensa que uma pessoa tratou com 3 pessoas. 3 pessoas estão esperando aquela figura, tendo podido contactar outras pessoas, contactaram aquele irmão, estavam contando com ele e ele ia escolhendo qual a melhor oferta para ir, em qual igreja estava mais cheia para ir. Isso, irmãos, é complicado traçar o perfil de caráter de uma pessoa dessa. O que dá depois, né, são reclamações pelas pessoas que trataram com essa pessoa e também lamúria dessas pessoas que marcam com todo mundo, porque quem faz muito não faz nada, quem marca com muito acaba ficando sem nenhum e depois vai dizer que é o diabo que está perseguindo, depois vai dizer que é a maré que não está boa, depois vai dizer até que é azar, né, irmãos? Portanto, se você não tem como honrar um compromisso, é melhor dizer, está aquém da minha possibilidade. Amém, irmãos? Neste momento que eu estou falando com vocês, estou pregando aqui na internet, eu estou desempregado. Na semana passada, alguém ligou para mim e falou, eu preciso de você nesta área. Eu falei, mas já faz 10 anos que eu fiz esse curso, eu não tenho habilidade para isso, eu não pratiquei isso durante a minha vida profissional. O que eu pratiquei foi outra coisa. E se você quiser arriscar comigo, eu arrisco com você, mas eu falar para você que eu dou conta do serviço, eu não dou. Irmãos, eu abri mão desse serviço, eu podia muito bem falar, não, eu vou, eu faço, mas eu não faço. Não faço. Amém? É uma coisa que eu não tenho experiência de campo, uma coisa que eu só tenho experiência de sala de aula. Portanto, eu não posso assumir um compromisso que eu não posso fazer. Amém? Entende isso? E se esse foi o emprego da minha vida, alguém pode perguntar, eu espero em Deus, irmãos. Eu espero em Deus, eu estou bem com a minha consciência, porque eu sei que eu só faço aquilo que eu posso fazer. E aquilo que eu não posso fazer e quero fazer, eu levo para o joelho. E se Deus der graça, a gente faz. Se Deus der graça para a gente não fazer, Ele continua dando graça e a gente não faz. Amém? Estamos debaixo da direção de Deus e é isso que importa. E bem, como diz Paulo, com a nossa consciência. Amém, irmãos? Mas a pergunta que fica nessa segunda lição é,
você prometendo e não cumprindo, você tratando e não honrando, como é que você vai conseguir manter a sua imagem desse jeito? Como é que você vai conseguir manter o seu nome desse jeito? Como é que as pessoas vão ter credibilidade naquilo que você fala? Como é que as pessoas vão confiar nas coisas que você promete? Sendo que você trata com múltiplas pessoas e não honra nada para com nenhuma delas, ou se honra com uma, deixa outras a ver navio. Pense nisso, irmãos. Porque o equilíbrio espiritual, ele está nas posturas, nas pequenas coisas. E diz a Bíblia, se nós não formos fiel no pouco, não vamos ser colocados sobre o muito. Amém? A terceira pergunta que fica para a nossa análise dentro desta temática levantada por Jeremias, de pessoas que querem competir com um cavalo sem ter competência para isso, porque para competir tem que ter competência, amém? Por que se meter em assuntos, em trabalhos que você não domina? Eu acabei de dar aqui, irmãos, um testemunho pessoal acerca, né, de domínio, acerca de confiança, acerca de capacidade de fazer, né? Isso nos fala sobre capacitação. Se você não tem capacitação para fazer algo, por que você puxa isso para você? Se você não tem habilidade, domínio de um assunto para lidar com determinado aspecto na sua vida, isso, né, isso é para a vida, irmãos, é sapiencial, amém? Isso é para a vida toda. Para a área pessoal, para a área familiar, para a área escolar, para a área no trabalho profissional, para a área ministerial. Se você não tem a capacitação e deseja muito isso, vá se capacitar. Após estar capacitado, peça uma oportunidade. Seja sincera, seja sincero. Fala, eu não tenho experiência, eu ainda não tenho vivência nessa área. Se você me ajudar hoje, eu te ajudo amanhã. E vocês podem fazer chegar a um acordo desde que haja verdade. Desde que haja verdade. Paulo bateu nessa tecla, irmãos, não mintais uns aos outros. Amém, irmãos? Nós somos da verdade, irmãos. Nós somos da verdade. Amém? Eu não posso deixar de falar isso aqui. Eu não estou te exortando, eu não estou te criticando. Aliás, ninguém sabe o que se passa com você, a menos que você conte. Mas eu estou aqui falando de doutrina bíblica. Note, eu usei uma profecia de Jeremias, mas estou falando aqui de questões práticas da Bíblia, teologia prática. Amém, irmãos? Coisas que são de bom tom, coisas que elevam o seu testemunho e elevam o bom nome de Cristo. Porque, irmãos, você se meter em algo que você não está capacitado é com certeza você fazer um serviço mal feito, você desagradar pessoas, você jogar o nome de Cristo na lama, amém? E isso depõe contra a sua própria salvação, amém? Vou dar aqui um exemplo muito fácil, muito simples, né? De que, por exemplo, na igreja, se eu não sou cantor, por que eu vou me meter a cantar se o meu negócio é ensinar? Se eu sou um cantor, por que eu vou me meter a pregar se o meu forte não é pregar, o meu forte é cantar? Se eu fui chamado para pastorear, para que eu vou sair aí como missionário para outros lugares se Deus me chamou para ficar na igreja? Percebe isso, irmãos? Nós temos que saber nosso lugar no corpo de Cristo. Nós temos que nos capacitar na nossa vocação. Jesus, certa feita, ensinando os discípulos, disse: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Depois você procure saber o que significa essa palavra apto, aptidão, e você vai entender o que Jesus quis dizer. Amém? Se você não está apto, se você não está apta para a função, é melhor não meter a mão no arado, porque aí o pecado vai ser menor. Amém, irmãos? Porque sabendo do tamanho, sabendo da intensidade, sabendo da profundidade do assunto, do trabalho, você vai se meter sem estar capacitado, você vai adquirir para si uma responsabilidade que você vai pagar por ela, mas você não vai usufruir dela. Amém? Em quarto lugar, o negócio agora vai virar para o lado daqueles que estão solteiros e querem casar, ou daqueles que casaram e se arrependeram. Amém, irmãos? Em posse do que Jeremias nos disse, em querer competir com um cavalo sem estar apto para isso, aproveitando aí o termo do item anterior, por que casar se você não tem como viver, nem aonde viver, nem como manter a sua relação?
Amém? Isso nos remete à responsabilidade. A pessoa tem que ter responsabilidade. Por isso Jesus diz, nem todos foram dados para casamento. Alguns são dados para eunucos. Amém, irmãos? Por quê? A responsabilidade dele é essa, o que ele aguenta é essa, o problema é dele. Amém? Agora, casou, aguente. É o que Jesus disse para os hipócritas fariseus, que no princípio não era assim. Amém? Ou seja, casava, divorciava, casava, separava, casava, né? E descasava. Amém? Jesus não criou, no princípio não foi assim. Foi macho e fêmea, né? E o varão se une à varoa e ambos serão uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Amém, meus irmãos? A pergunta que fica é a seguinte, se você casou ou quer casar sem ter a mínima condição, né, de arrumar um lugar para viver, de se manter, né, ele não tem condição nenhuma de se estabelecer, já diz a rotina aí, né, do capitalismo que quem não tem condição não se estabelece, né, como é que você vai conseguir dar conta do casamento, do serviço, do estudo, percebe? Não é melhor primeiro estudar, arrumar um trabalho e depois casar, do que sair casando para ver no que dá? E o que acontece depois? Primeiro, viveu a vida toda às custas do pai, da mãe, né, tendo do bom e do melhor, né, e agora vai ter que lidar com uma pessoa diferente, com costumes diferentes, num lugar diferente, tendo que fazer as coisas. Como é que vai ficar essa questão, a responsabilidade? Como é que vai dar conta de tudo isso? Tem que pensar, irmãos, não adianta querer correr com cavalo, porque na televisão é tudo mil maravilhas, no projetor é tudo mil maravilhas, mas na realidade você vai ter que fazer aí entre 16 e 27 km por hora, no mínimo, com uma constante de corrida para poder acompanhar os bichos, porque os bichos correm, viu? Os bichos correm. E aí o que acontece? Nós temos um alto índice de casamentos que não duram muito, um alto índice de casamentos que naufragam, sabe por quê? Porque a pessoa chega à conclusão de que casou, mas não era para ter casado. Casou e se decepcionou, ou seja, quis correr com cavalos, mas nunca saiu para correr nem na pista de corrida do lado de casa. Amém, meus irmãos? É dura a coisa, não é fácil não. Amém? Não é para qualquer um, ok? Mas persevere, você que está casado, casada, tem suas dificuldades, né? Começou mal, mas lute, persevere, se prepare melhor, né? Invista melhor no seu casamento, na sua vida. Amém? Você que não tem uma casa ainda própria, procure uma casa própria. Você que está procurando emprego, continue procurando emprego. Amém, meus irmãos? E vamos lutando. Amém? Porque casamento é coisa boa, coisa de Deus, coisa bíblica, e Deus se agrada disso. O importante é nós não desistirmos. Se porventura você já é casada, já é casado, está de encontro com esta palavra e chegou à conclusão, não, eu tô para trás, estou muito para trás. Calma, calma, tem uma palavra de Deus para você. Espera no Senhor, porque diz a Bíblia que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Deus vai te dar graça para levar o seu casamento. Não precisa acabar com ele, não. Amém? Persevere aí que Deus dá graça. Amém, meus irmãos? Mas tudo que nós estamos falando aqui, estamos falando de um preparo, estamos falando de um planejamento, de uma antevisão. Estamos falando aqui de uma vida equilibrada. Quem está vivendo hoje e não tem essa vida equilibrada, procure equilibrar a sua vida. E quem ainda não entrou em desequilíbrio, não entre nesse desequilíbrio. Procure entrar já com equilíbrio, começar já com equilíbrio, e Deus, por certo, nos abençoará. Amém, meus irmãos? Em quinto lugar, isso vale para todos nós, vale para geral, né? Dentro dessa temática levantada por Jeremias, a lição que fica para a gente é: por que iniciar projetos se você não vai conseguir concluir ou realizar esses projetos? Isso nos fala diretamente de planejamento. E aqui nós arrematamos todo esse pensamento, toda essa reflexão pastoral, né? E com muito carinho eu quero te aconselhar acerca disso aqui. O planejamento, irmãos, é uma questão aí, né, administrativa, é uma questão aí que nós vemos aí, né, para a vida. Se você trabalha, você tem que ter um planejamento. Se você é casado, tem uma casa, você tem que ter planejamento. E esse planejamento vai em diversas áreas, desde o financeiro, né, até de agenda. Amém? E isso é planejar hoje pra gente acaba sendo normal. O que é ainda mais paradoxal, porque mesmo sendo normal, para os tempos que nós vivemos, ainda tem pessoas que não se planejam. Amém? E eu confesso,
Eu, em algumas áreas da minha vida, eu me planejo muito bem, mas eu tenho muita dificuldade com planejamento. Então, acredite, eu estou falando para vocês aqui, mas Deus está falando comigo aqui também. Amém? Esta palavra é para mim. E a pergunta que fica dentro dessa lição é: se você inicia projetos sem ter como terminá-los ou sem planejamento, como é que você vai conseguir executar eles com o tempo e com qualidade com que se esperam? Aí você vai para dentro da sua mente, dentro da sua memória e vai ver projetos que você projetou e não conseguiu realizá-lo, nem no tempo e nem com a qualidade esperada. Projetos muitas vezes que dão muitos retrabalhos, projetos que você está lutando às vezes anos com ele e não acaba, né? Ou talvez, vamos dizer assim, aquela reforma da casa, né? Vamos dizer, aquela faculdade que você começou e não conseguiu terminar. E a desculpa é sempre a mesma, né? É dinheiro, é tempo, né? É paciência, alguma coisa assim. Irmãos, com planejamento, o dinheiro, mesmo pouco, ele rende. Amém? Conheço pessoas que só vivem de aposentadoria e vivem muito bem porque são planejados. Precisa ter um planejamento. Se você planejar, o negócio anda. Amém? Se você planejar, o negócio vai. Ok? Logicamente, se tem muito dinheiro, o tempo ele encurta. Se tem pouco dinheiro, o tempo ele aumenta. Então aprenda a fazer planejamento a curto prazo, estabelecendo prioridades. O que é mais importante? Vamos a curto prazo. O que é a médio prazo? Aí a importância vai um pouco também na média. E o que é para longo prazo? Não é tão importante assim. Amém? Fazendo isso, irmãos, e sabendo ainda trabalhar com o tempo, você vai viver uma vida preocupado apenas com o que tem que ser preocupado, vai viver uma vida sem solicitude, que é o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, a vez de vestir, amém? Você vai poder também programar aí, né, estando despreocupado, desestressado com essas coisas menores, você vai poder se gastar com coisas que demandam mais importância e você vai poder até ter momentos de felicidade, lazer e alguma outra coisa, desde que se planeje, não fure o planejamento, porque planejamento foi feito para ser seguido, o nome já fala, planejamento, plano, estratégia, tem que ser seguido, senão não adianta. Amém, meus irmãos? Quem planeja, por exemplo, não pode estourar no item 1, na lição de número 1, gastar mais do que pode. Amém? Porque ele tem um planejamento, tem tudo escrito. Amém? Então que esta palavra ela sirva para que nós reflitamos sobre a nossa vida com relação a pelo menos um aspecto bíblico, que é o equilíbrio. Amém, irmãos? Que a Bíblia também chama de maturidade. Amém? Aquele equilíbrio, aquele centro, aquela postura que nos faz pensar o que é ruim, o que é bom e seguir pelo caminho do meio, o caminho da ponderação, o caminho, né? O caminho do equilíbrio, literalmente falando. Amém, meus irmãos? Lembrando que não basta ser crente, tem que parecer crente. E para parecer crente, nós temos que parecer crente no mínimo, dentro de casa, no mínimo, na nossa vizinhança, né? Para a partir de então, o nosso testemunho ser visível a outras pessoas e, consequentemente, em Senhor Jesus, o nosso Pai Celestial seja glorificado. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Se essa palavra falou o seu coração e te ajudou em alguma coisa, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Deixe o seu like para nos ajudar, para que este vídeo seja projetado a outras pessoas, para que essas pessoas também possam ser ajudadas. Amém? Deixe também aí a sua inscrição, para que nós possamos também compartilhar com você outros conteúdos que nós postarmos por aqui. Amém? Conteúdos passados você pode também papirar aí, né, nas nossas playlists. Temos aí vários assuntos que com certeza serão de grande valia para o seu elevo espiritual. No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.